Por que no Brasil ultimamente é tão difícil alguém assumir o favoritismo? Nós estamos tendo essa discussão que de ontem por hoje tomou conta, alguns colegas discordando disso, outros concordando, em relação à classificação do Costa Rica, que atropelou o time do Sinop na cidade de Sinop, vitória por 3-0, construída no primeiro tempo ainda. Nós tivemos a vitória no jogo de ida por 2-1, ontem 3-0, e pela primeira vez na história um time do Mato Grosso do Sul está nas quartas de final da Copa Verde. Se a gente olhar para o todo, o Costa Rica teve, em relação à União, um caminho mais fácil do que a União está tendo na Copa Verde. O Costa Rica pegou o Genos, que estava sem disputar nada desde o Campeonato Estadual, onde foi muito mal, foi o 6º colocado inclusive do Campeonato Rondoniense, e pegou o time do Sinop, que também não foi bem no Campeonato Estadual, caiu na primeira fase da Série D, melhor dizendo, e está disputou a Copa Verde com o time Sub-23. Então, se a gente olhar para o time do Costa Rica, que foi montado, para o trabalho do Martílio, que a gente já conhece, o Costa Rica, em relação tanto a Genos quanto a Sinop, era favorito. E deu a lógica. O Costa Rica fez o que se esperava, o que eu esperava que ocorresse. A vitória foi até apertada no primeiro jogo em casa por 2-1. Ontem, com bastante tranquilidade, o time construiu o placar de 3-0 ainda no primeiro tempo. Mas nós temos essa dificuldade no Brasil, né? Times com muito orçamento não querem assumir a responsabilidade para evitar cobranças depois. Porque tem que ser cobrado. Senão não adianta ter investimento, não é verdade? Investe para não ser cobrado, para brigar por nada, né? Ah não, nosso objetivo ouvimos muito isso no Campeonato Brasileiro, né? Nosso objetivo é chegar à Libertadores. Quando tem investimento e time para brigar pelo título. Infelizmente a briga pelo título fica secundária. E no caso aqui do Mato Grosso do Sul, obviamente que o futebol local passa por problemas, conhecido por todos. Isso é indiscutível. Mas existem confrontos que nossos times são favoritos. Do mesmo jeito que o time do Costa Rica foi favorito contra o Sinop, poderia, caso o Iporá tivesse avançado, termos um confronto equilibrado, embora o Iporá ainda tenha disputado a Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto com o Cuiabá, até o técnico Mário Tchilic falou isso após o jogo, a responsabilidade é toda do Cuiabá. Porque o Cuiabá é um time da Série B do Campeonato Brasileiro, porém, se o Cuiabá entrar com o time alternativo, como fez contra o Iporá, essa obrigação ela é dividida. Porque se o time alternativo fosse melhor que o time titular, esse time alternativo disputaria a competição mais importante que o Cuiabá tem no ano, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. É óbvio que o investimento do Cuiabá é maior, é um time da segunda divisão que ano após ano vem disputando competições nacionais contra um time que até outro dia não tinha vencido nenhum mata-mata. Aliás, o Mário Tchilic merece uma estátua na cidade de Costa Rica, porque acabou com essa sina do Costa Rica não passar por mata-mata. Passou pelo Genos, passou agora pelo Sinop. Ele e seus jogadores são responsáveis por esse momento do Costa Rica, que sempre teve investimento, sempre teve boa estrutura, boa condição de trabalho, mas nunca conseguiu passar no mata-mata. E na competição que, em teoria, é muito mais difícil que o Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Costa Rica, através do Mário Tchilic e dos seus jogadores, dos seus comandados, conseguiu 2 classificações, uma delas inédita. Nunca Mato Grosso do Sul chegou às quartas de final da Copa Verde, então tem que fazer uma estátua para o Mário Tchilic, que já mostrou seu potencial, com toda a dificuldade que ele teve no comercial, ele conseguiu chegar até a semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Então o Costa Rica se classificou com toda a justiça diante do Genos, com toda a justiça diante do Sinop. Problema do Sinop se o time é sub-23, mas nós não podemos esconder a verdade. O time do Costa Rica era favorito para passar, tanto pelo Genos quanto pelo Sinop. Conseguiu as 2 classificações e está de parabéns. Vai enfrentar um adversário duríssimo, mas se esse adversário tiver focado no Campeonato Brasileiro e usar time alternativo, o Iporá já mostrou que dá para disputar a vaga minimamente em condições iguais.
Perdeu o primeiro jogo em casa por 2-1, venceu ontem na Arena Pantanal por 1-0, levou para os pênaltis. Nos pênaltis teve 2 oportunidades de eliminar o Cuiabá, acabou não conseguindo e o Cuiabá passou nas penalidades. Então, qual é a importância que o Cuiabá vai dar para a Copa Verde? Isso tem que ser pesado e tem que ser relativizado. Mesmo o time estando na segunda divisão, está com a atenção dividida. O Costa Rica vai ter aí 2 semanas, 20 dias, e para trabalhar para esses 2 jogos, com atenção única e exclusiva para enfrentar o Cuiabá. Se vai se classificar ou não é uma outra situação, mas que dá, pelo trabalho do Tilico, pelo time que o Costa Rica tem, para minimamente fazer um bom jogo, isso acho que é inquestionável. O Costa Rica precisa competir. O que vai acontecer depois, só o tempo vai dizer. União semana que vem enfrenta a Luverdense, numa situação diferente. Afinal de contas, a Luverdense vai agora com o time titular, já que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série C. O Luverdense, obviamente, degraus acima do União, não só pelo time que tem, pela divisão que ocupava, né? Agora caiu para a 4ª divisão, mas porque o time do União é um time de garotos. O mesmo critério que a gente usa para o Sinop tem que usar para o União. A maioria do time do União é um time jovem, né? Um ou outro jogador experiente com currículo de competições nacionais. O resto é o time da base do União, então, da mesma medida que a gente mede o Sinop, tem que medir o time do União, porém, dá para fazer um bom jogo, assim como fez em Campo Grande, em que pese os erros individuais, principalmente da defesa, que cometeu 2 pênaltis infantis e deu 2 gols para o time da Luverdense, mas dá para fazer um jogo minimamente aceitável na próxima terça-feira, com transmissão da Rádio Sport MS no estádio Pasto das Emas. Falando em Rádio Sport MS, no próximo sábado, a Rádio Sport MS transmite Grêmio Santo Antônio e Sedu, que vale a liderança do Grupo D do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17, semifinais vão começar no outro final de semana. Inscreva-se no canal, ative o sininho, toda vez que a gente subir vídeo você vai ficar sabendo. Parabéns ao Costa Rica! E podem fazer uma estátua para o Mário Tilico, que foi o único treinador que passou em Costa Rica e conseguiu fazer o time vencer um mata-mata e mudar de patamar no conceito, pelo menos no meu conceito, aqui no futebol sul-mato-grossense. Afinal de contas, nada adianta o dinheiro se o trabalho não resultar em campo. Parabéns, Tilico, parabéns aos jogadores, parabéns ao Costa Rica. Vamos juntos, futebol é nossa paixão.